Então, muito boa noite, né? Seja bem-vindo aqui, bem-vinda para essa aula que está muito especial, tá? E ela está especial demais, eu tenho certeza que a partir dos conhecimentos que você vai ter hoje, né? Você vai conseguir muita transformação na sua vida, vai entender muitas coisas. E hoje a gente vai falar, né, sobre o sono. E aí, você provavelmente já me ouviu falar, né, que a gente tem várias coisas que vão influenciar no emagrecimento. Então, que várias coisas são essas, né? A mastigação, o sono, a hidratação, a alimentação, a mentalidade, são várias coisas que vão influenciar no resultado, né, que a gente busca, que a gente quer ter. Então, durante o sono, a gente já começa um período de jejum, né? Então, quando você está dormindo, você não está comendo e faz parte do período de jejum. Então, e aí hoje eu até explico, né, algumas coisas, inclusive por que eu peço para se alimentar até 8 horas da noite, qual que é a relação disso tudo, tá? Então, boa noite para quem for chegando, tá? E a gente está aqui falando sobre o sono e a influência dele no processo de emagrecimento. Tá joia? Então vamos lá. Então, o que interfere numa qualidade de sono? Eu separei aqui alguns itens que eu vou falar. E eu vou falar também por que é tão importante o sono, por que ele influencia tanto no emagrecimento. Tá? Todos nós temos uma coisa chamada de ciclo circadiano. Tá? O que é isso? Isso são ciclos, tá? Em que o nosso organismo identifica o dia e a noite. Então, na natureza, a gente tem o sol para comandar o dia, a lua para comandar a noite, não é isso? E fica muito bem definido quando está de dia e quando está de noite. Quando está sem sol, que fica escuro, a gente fica, mas já amanheceu, né? A gente fica, quando olha, mas já amanheceu, e a gente vai dar aquela conferidinha no relógio para olhar que horas são, né? Uma das coisas que eu notei quando eu me mudei aqui para Curitiba, a gente já estava, né, em horário de verão quando eu vim para cá, mas uma coisa que eu notei é que o dia demorava mais para começar. Em compensação, a gente tem sol aqui até 8h10 da noite. Né? Então, a gente está falando de um ciclo externo de representação de dia e de noite. Agora, dentro do nosso organismo também acontece isso. E como que acontece isso? Através desse ciclo que vai fazer a regulação dos hormônios. Tá? E os hormônios, eles vão reger todo o funcionamento do nosso corpo. Então, quando uma pessoa tá com algum problema, por exemplo, né, de disfunção de tireoide, o metabolismo dela, né, que vai ficar ou mais lento ou mais acelerado, de acordo com essa oscilação. Né? E um hormônio que a gente vai falar hoje muito dele, tá? Essa é uma aula que é curtinha, mas ela é muito válida, tá? Ela é de extrema importância. O hormônio que a gente vai falar hoje, que tem tudo a ver com o sono e com esse ciclo circadiano, é o hormônio da melatonina, tá? A produção da melatonina, ela tem alguns critérios para acontecer. Então, eu me lembro quando eu era pequena, tinha uma tia, né? Ela era muito amiga da minha mãe, por isso eu chamava ela de tia. Não era minha tia porque era irmã da minha mãe ou do meu pai, não. Mas ela, uma médica, né? E ela falava assim: olha, menina bonita tem que dormir cedo. Ela brincava assim para falar, né, na nossa linguagem, comigo, com a minha irmã, e ela falava isso. E aí, assim, aquilo, eu não entendia direito aquilo, e ela sempre, era uma coisa que ela sempre falava aquilo. E quando eu comecei a entender melhor as coisas, comecei a estudar mais e tudo, e aí teve um dia que eu falei para ela: tia, por que você sempre fala aquilo, né, que menina bonita tem que dormir cedo, por que você fala isso? E ela foi e me explicou sobre o hormônio, né, da melatonina, e ela falou, talvez você já tenha ouvido falar disso, né, do sono da beleza, né? São pessoas que perdem a noite, elas não conseguem mais recuperar, elas vão ter um aspecto mais envelhecido por conta disso, né?
É por isso que muitas pessoas estão perdendo aí a qualidade de vida mesmo, por conta de trabalho, por conta, enfim, de várias outras coisas que vão mexer com os nossos hormônios. Tem uma frase do Buda que eu acho que é top, sabe? Que é maravilhosa, que eu até anotei aqui para trazer para vocês, aqui para eu não esquecer e falar exatamente a frasezinha que ele fala. Ele fala assim, ó, que os homens perdem a sua saúde buscando dinheiro e depois utilizam o seu dinheiro buscando recuperar a sua saúde. Então, às vezes a gente troca, faz uma troca que na hora parece justa, né? Que tem a ver com as situações que a gente tem da vida e tudo. E não, mas esse é um período que eu preciso trabalhar mais, que eu preciso... E acaba não se atentando para isso. Eu me lembro quando eu estava no meu... Assim, no início do meu processo definitivo de emagrecimento, e eu falo no meu processo definitivo porque eu já tinha vindo de várias outras tentativas frustradas, né? Antes desse que foi o processo definitivo, né? Já tem mais de 3 anos aqui hoje na gravação desse vídeo, que eu perdi 37 quilos. E tinha uma moça que ela vinha junto comigo, né? A gente estava ali fazendo em grupo, né? Como vocês estão aqui hoje. E ela falou assim, ela falava assim, não, mas é porque você não está entendendo, é o meu tipo de trabalho, é a minha vida. E a gente sabe que as pessoas são diferentes, que vão ter situações da vida, que tem o trabalho, que tem aquilo. Mas se você não fizer algo hoje pela tua saúde, provavelmente amanhã você vai estar dependendo que alguém faça para tentar recuperar aquilo que você deixou se esvair. Né? Então, isso é uma coisa muito séria e tem a ver com decisão, muitas vezes. Né? Desculpa, assim, de estar sendo dura, bem direta, assim, mas é com muito amor, tá? Eu falo isso porque a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, né? É uma coisa que Deus deu e que a gente precisa cuidar disso, né? E cuidar em vários aspectos. Então, voltando aqui para falar sobre a melatonina, tá? Ela vai influenciar na produção de outros hormônios, tá? Que hormônios são esses? Inclusive na glândula pineal também, tá? Mas que hormônios são esses? O glucagon, a leptina. A leptina vai influenciar. O que a leptina faz? Ela te dá o alerta, ela te dá o sinal de saciedade. Então, o sono, né? Perfeito, o sono adequado, e a gente já vai falar do que atrapalha, o que você pode fazer para melhorar a qualidade do teu sono, quais são os indícios que você está aproveitando o melhor, né, da noite, que você realmente está tendo aquela noite do soninho de Cinderela, né, que a minha tia brincava lá que menina bonita dorme cedo, né, esse cedo, eu vou explicar o que ela estava querendo dizer com isso, né? Então, vai influenciar lá na leptina, e a leptina com defeito, né, o obeso normalmente ele tem disfunção desse hormônio. Ele não tem a devida produção, tá? E aí por isso ele não tem a saciedade. Tem mais dificuldade, tá bom? Quando acontece de acordar após 8, 9 horas da manhã, também está tendo uma quebra nessa produção de melatonina, tá? Então, muitos adolescentes que estão de férias e aquilo outro e tal, normalmente, né, quando eram menores, os pais deixavam passar muito desse horário. Então, acaba interferindo nessa produção de melatonina, tá? E aí, assim, o pior disso tudo é que todo o exame que é feito para medir essa melatonina é um exame clínico. Não existe alguma coisa, uma tecnologia ou um ultrassom, enfim, alguma coisa, né, no sangue que vá fazer a medição disso. Por quê? Porque são vários picos durante o dia. Né? Lembra que eu falei lá do ciclo circadiano, que vai reger o que é dia e o que é noite? Então, ele vai fazendo essas oscilações. Então, de manhã, quando você acorda, você tem que estar com o cortisol mais alto. Por quê? O cortisol ele é o hormônio do estresse, ok. Então, ele não pode estar tão alto a ponto de que você tenha um dia a dia estressante e que eleve a tua insulina, que é um outro hormônio que bloqueia a queima de gordura. Mas, em compensação, você também precisa daquele mínimo para que você tenha energia para se levantar, para se despertar. Né? Então, você precisa daquele mínimo do cortisol para você conseguir fazer as suas atividades básicas. Né? Então, algumas pessoas que têm depressão, alguns tipos de depressão,
não vão ter a quantidade de cortisol necessária para levantar, para fazer alguma coisa. E aí, o hormônio, o cortisol é o hormônio do estresse. Claro que tem vários fatores, tá? Eu tô falando assim, bem a grosso modo mesmo, para facilitar o entendimento e para você entender como o sono é importante para você e o que você deve fazer para que você melhore a qualidade de vida de uma forma geral, tá? Então, uma pessoa que tem disfunção, né, nessa produção da melatonina, ela vai apresentar muito mais dificuldade para emagrecer. Por quê? Porque está tudo relacionado, né, com esses outros hormônios, tá? E aí, por isso, uma pessoa que não acorda sozinha, ela, né, que ela depende de um despertador para acordar, ela está inflamada. Está inflamada onde? Está inflamada no intestino, tá? E pessoas com sobrepeso, pessoas com obesidade, elas têm o intestino inflamado. Então, um processo de emagrecimento, ele precisa desinflamar esse intestino. Quando o intestino está lá inflamado, significa que ele também tem, né? Nessa inflamação, ele tem bactérias ruins atuando ali. O que essas bactérias ruins vão fazer? Elas não deixam que a pessoa absorva os nutrientes, tá, dos alimentos, e elas fazem formação de gases. Então, é muito comum ver uma pessoa com sobrepeso que está desnutrida. Tá? Por quê? Porque o intestino está inflamado, está cheio dessas bactérias ruins, e essas bactérias ruins não deixam que ele absorva os nutrientes necessários para que ele tenha uma saúde em equilíbrio. Tá? Então, ele fica também desnutrido e fazendo muito gases. Então, quando a pessoa quer emagrecer um pouquinho mais e ela vai utilizar lá aquela estratégia que eu ensino de um emagrecimento mais rapidinho ali do desafio do ovo, de 3 dias, e aí tem gente que vai me perguntar, tá, mas eu vou ficar igual um balão por aí, cheio de gases e não vai ser legal. Isso só vai acontecer se tiver muita bactéria ruim no intestino, né? Então, se tiver, aí sim vai acontecer, porque são as bactérias ruins que fazem essa produção exagerada assim, de gases, tá? Agora, quando você já vem de um processo de limpeza, quando vem fazendo um detox que não é desses industrializados, que nem é detox nada, ou quando vem de uma cetogênica, tá? Que é a estratégia alimentar que eu utilizo, que eu gosto. E aí, quando vem, né, dessa desinflamação, vamos colocar assim, né, essa pessoa não vai ter esses problemas, tá? E aí, assim, o que é importante a gente observar no ponto de vista do sono? Lembra que eu falei que o exame é clínico? Então, o que a gente precisa observar? A gente vai observar a qualidade desse sono, se a pessoa se mexe muito, se a pessoa fala muito, tá? Porque ela precisa alcançar níveis de profundidade desse sono para que ela comece a liberar essa produção de hormônios, tá? Para que ela faça essa verdadeira orquestra, né, que acontece dentro do nosso organismo, ok? A iluminação também vai influenciar. Então, o quarto precisa estar escuro para dormir, o ambiente tem que estar escuro. Então, se tem, por exemplo, uma luzinha, alguma coisa, uma frestinha, alguma coisa ali que atrapalha isso, né, já vai ter essa disfunção desse hormônio, tá? Então, tem pessoas que vão sair hoje aqui dessa aula e vão já reunir a família. E vão falar, olha, eu preciso que aconteça isso, isso e isso. Vamos adequar a isso. Por quê? Porque isso é saúde, isso é longevidade, né? Vai muito além do emagrecimento em si, tá? Outra coisa, pessoas que levantam demais para fazer xixi, para ir ao banheiro, né? Também não estão deixando produzir melatonina, tá? Então, o ideal é que você beba água, e eu já estou falando, né, do que você tem que fazer para corrigir, que você tenha os níveis adequados, que você beba água no máximo até 2 horas antes de você deitar. Alimentação no máximo até 3 horas de deitar. O ideal seria você parar de comer quando dá o pôr do sol, às 18 horas. Algumas pessoas não conseguem por conta de trabalho, enfim, por conta de alguns outros fatores. Então, assim, coma até 20 horas, né? Até 8 horas da noite, ou até 3 horas antes de dormir no máximo. Por quê? Porque a pessoa vai conseguir dormir,
vai dormir profundo, né? Vai ter um sono profundo, porque ela vai estar ali cheia de comida e tudo, mas toda irrigação do organismo, né, vai ali para aquela parte que vai fazer a digestão, né, que vai digerir aquilo dali. Principalmente se for um alimento mais gorduroso, que fica mais tempo no estômago, né, e que demora mais aquela absorção mesmo, tá? O processo digestivo vai demorar mais. Então, como aquilo dali vai deslocar, né, a atenção, vamos falar assim, para a compreensão ser mais fácil, vai deslocar aquela atenção para ali, né, não vai ser produzida a quantidade de hormônio que você precisa, tá? Outra coisa também são os ruídos, né? Os barulhos, os sustos, os sons assim, né, repetidos, enfim, isso também influencia, também faz um mini despertar. Não é que a pessoa precisa acordar completamente, mas tira daquele nível de sono em que esse hormônio é liberado, tá? Atividade física também. A atividade física ela eleva o cortisol. Por isso que o melhor horário para se fazer atividade física é de 6 às 12, tá? De 6 da manhã até às 12 horas, até meio-dia. Ah, mas eu não consigo, porque eu trabalho, porque eu não sei o quê, eu não consigo me adequar para acordar às 5 horas da manhã, para acordar às 4:30 da manhã, ok, né? Você não consegue, mas saiba que o teu cortisol vai ser alterado à noite e você acaba desregulando o teu ciclo circadiano, tá? Então, daqui a pouco você tá com essa disfunção, com essa parte aí desregulada e você tende a sentir isso aí a longo prazo, tá? Médio e longo prazo. Realmente vai te prejudicar, tá? Então, gente, por que eu passei todas essas informações? Porque isso tudo vai influenciar diretamente no teu processo de emagrecimento, tá? Como especialista de emagrecimento, eu estudo tudo que envolve emagrecimento, tá? E venho trazer aqui para você, porque a partir desse conhecimento eu estou dividindo a minha responsabilidade contigo com relação ao teu emagrecimento, que até onde você não sabia estava tudo certo, né? Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, você tem escolha, tá? E tudo vai influenciar, tá bom, gente? Por quê? Porque vai influenciar nos neurotransmissores. Os neurotransmissores vão influenciar lá na tua fome. Eles é que mandam o recado de fome, de saciedade, de tudo que acontece, tá bom? Então, se você acorda cansado, se toda hora quando acorda tá colocando soneca, isso provavelmente é falta já de melanina, certo? Só os médicos é que podem passar, prescrever uma melatonina, tá? Uma reposição desse hormônio. Tá? E em muitos casos é realmente recomendado porque você vai sentir, né, que o sono vai ser muito mais reparador, isso vai influenciar na tua energia, na tua disposição no outro dia, na vida, né? E é muito importante, tá? Então, que essa noite você já comece a colocar, né, essas coisas que você aprendeu aqui em prática, tá? Para que você perceba. Então, assim, ó, dormir além das 10 horas não é legal, tá? Não é legal porque você está fazendo disfunção, tá? E depois vai ficando cada vez mais difícil de sair desse ciclo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vim trazer um pouquinho mais desse conhecimento para que vocês saibam que tudo influencia tudo. Nós somos seres sistêmicos. Não dá para cuidar de uma parte da saúde e deixar o sono, que é tão importante, jogado, né, de lado. Tá bom, gente? Então, uma boa noite para vocês. Que vocês tenham uma noite de sono muito reparadora, muito tranquila. Não fiquem utilizando celulares assim, muito pertinho da hora de dormir, né? Talvez você esteja vendo esse vídeo aí porque você quer dar uma relaxadinha e tudo, mas aproveita já para aprender isso, né? O celular, quando você for assistir à noite, você já coloca uma luminosidade menor e você dá um espaço maior de tempo até a hora de você deitar para que você tenha uma melhor qualidade do seu sono, tá certo? Um beijo enorme para vocês. Podem sempre contar comigo, tá? Para o emagrecimento de vocês. Eu não sei tudo, mas o pouquinho que eu sei,
que já transformou a vida de muitas pessoas. Eu quero trazer para você, para que transforme a sua vida também. Tá certo? Um beijo para vocês e boa noite.